Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está acompanhando mais um episódio. Esse é o episódio número 21, 21º episódio do Aula Aberta, o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. A Associação Comercial da Bahia, que é a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica, né? Foi Olha, começada aqui por Dom João VI. Então imagina quanta história essa instituição traz e se tornou uma instituição que representa, do ponto de vista associativo, os interesses da classe empresarial baiana em todos os segmentos. A associação chama-se de comercial, mas ela atende a todos os públicos empresariais: comércio, serviços, indústria, profissionais liberais, todos podem participar, integrar a Associação Comercial da Bahia. Aqui vai um abraço para a doutora Isabela Soares, a presidente da Associação Comercial da Bahia. Um abraço ao Murilo, a Geisa, que está aqui na equipe ajudando a gente, e dizer que nós estamos aqui agora no portal E aí? Então, se você chegou agora, portal E aí, para participar de mais um podcast, vai lá, compartilha, se inscreve, deixa seu like, não é? Interage, convida o amigo, convida o vizinho, convida o parente para conhecer, porque nós estamos falando de educação e educação transforma. Educação liberta. É esse que é o nosso, digamos assim, a nossa consigna. A educação, o conhecimento, ele instrui e liberta. E para esse episódio 21, nós estamos convidando uma outra personalidade, digo assim, uma história riquíssima. Vai ser um bate-papo até hoje um pouco mais concentrado, porque Geisa não está querendo deixar que a gente fale muito, converse muito, mas a gente vai tentar, dentro do tempo permitido, explorar um pouco da vida de Adriano Inácio Riffel, que é engenheiro mecânico, escritor, palestrante, CEO da Riffel Assessoria Organizacional, mais de 37 anos de experiência, começou com 10 anos de idade pela juventude, em liderança e questões de gestão de grandes empresas, é perito judicial, não sabia dessa, viu, meu amigo Adriano? E criador dos programas OPL, o Poder da Liderança, e do método HCV, Habilidades e Competências em Vendas. Seja bem-vindo, Adriano, ao podcast Aula Aberta da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. obrigado, Ney, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando com vocês aí desse momento, desse podcast, né? E vamos lá, vamos tocar, vamos ganhar o tempo aí. Isso. Bom, primeiro você está aqui porque nós nos conhecemos e eu vi que você e sua esposa, né, que nesse momento está participando de um evento aqui também em Salvador. Vocês moram fora de Salvador, em Santo Estevão, salvo engano, Isso, né? Estevão. Santo Estevão. Mas deu liga às nossas conversas pela formação e competência pedagógica de sua esposa e a sua formação também na área de gestão empresarial, de formação de lideranças, como eu falei. Então, Riffel, se você prefere ser chamado assim, Riffel Adriano, né? Riffel, fale um pouquinho para a gente, que ainda não conhece você, quem é esse homem atrás do poder da liderança? Quem é Riffel? Como é que Riffel chegou com esses olhos azuis às terras, né? Aqui Terras baianas. as terras baianas, né? Que Pedro Vaz Caminha registrou em carta, né? Que Pedro Álvares Cabral, ou seja, a matriz civilizatória brasileira. Pronto, então, o pessoal conheceu um pouco melhor, né? Adriano, ele é gaúcho, então nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena chamada Parobé, próximo a Gramado, Canela ali. E em 1998 eu tive um convite muito especial para vir para a Bahia, na cidade de Tapetinga, para ajudar a fazer a estrutura de uma grande empresa que era Calçados Azaleia. Então, a minha chegada, né, em terras baianas foi em 1998. De lá para cá, voltei para o sul, retornei de novo. Hoje estou em Santo Estevão
E há 4 anos a gente moldou, né, a nossa empresa, a Rifle Assessoria Organizacional, que é uma empresa voltada à área pedagógica e também à área de assessoria empresarial. Sim. Então, hoje o nosso foco tem sido essas duas partes muito importantes: educação e empresa. Além disso, assim, mas ainda falando de Riffel, é, vida pretérita, né? Você me contou assim que na verdade você já teve umas passagens, eu não sei se foi na agropecuária ou em outras atividades que não tem nada a ver com o que você faz, ou melhor, não é que não tenha nada a ver, mas que era algo que não estava tão sintonizado com o que você faz hoje, mas que ajudou muito a sua formação e aquilo que você traz, né? O que é isso mesmo? Como é que foi sua vida aí né, Pronto. antes de se tornar Então, um palestrante, etc. então de onde vem o papel de líder de Adriano, né? Então, de onde surgiu a liderança? Quando eu tinha 8 anos, uma professora minha convidou a minha mãe para deixar eu participar de um grupo de dança gaúchas. A gente chama no CTG, os Centros de Tradições Gaúchas do Rio Grande do Sul. Minha mãe permitiu, por eu ser um menino muito tímido, bicho do mato, literalmente. A gente morava numa cidadezinha muito pequena do interior. E aí foi a minha primeira experiência de liderança. Porque ao adentrar nesse grupo, esse grupo ser formado, logo eles me selecionaram como o líder do grupo. Então, o papel de liderança, ele se deu ali, Num grupo de dança. num grupo de dança. Olha que coisa Num grupo de dança. interessante. Para ver que liderança não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver, né? E ao longo desse processo, eu vi muito bem, eu aprendi muito bem que líder não era cargo. Líder não era cargo. Líder era uma questão em que as pessoas tinham que ter muita vontade de seguir. Eles tinham que olhar para aquela pessoa e dizer assim, cara, é uma pessoa a ser seguida. E isso a dança ensinou para mim. Porque como eu estava à frente do grupo, eles faziam exatamente o que eu fazia. Então não era o que eu falava, era o que eu fazia. Se por acaso eu fizesse errado, eles iam fazer errado. E você falou, né? Pô, 37 anos de experiência na área de liderança, né? Aos 14 eu já tinha carteira assinada, já trabalhava na área industrial. São 37 anos da indústria calçadista. Então eu sou lá do chão de fábrica, comecei no chão de fábrica, fui migrando, linha de produção, áreas de manutenção. E o que foi muito legal nesse processo todo foi ver as pessoas simples, com sonhos grandes, e esse processo de liderança poder ajudar essas pessoas a se tornarem líderes. E hoje eu tenho um prazer enorme em dizer assim que no Brasil e fora do Brasil tem muita liderança nas indústrias que passaram algum momento junto comigo. Então isso para mim é uma satisfação muito, muito grande. Muito bom, muito bom. Tem um dos famosos líderes, né, da ciência da administração, eu acho que foi Coulter, é Coulter, Philip Coulter que diz isso, mas não tenho segurança. Que ele diz que o exemplo não é a principal forma de ensinar, a principal maneira de ensinar. O exemplo não é a principal maneira de ensinar, é a É única. a única. Então, líder não é dizer, líder é fazer. Já que entramos nesse debate, o que é então ser líder se não é apenas falar para que o outro faça? O que é que caracteriza um bom líder? Sobretudo, eu falo empresarial, porque é o tema, mas que serve para a vida da gente, né? Para as relações familiares, para a relação de vizinhança, né? O líder se expressa, né, Em todos os em todos os ambientes. ambientes, não é Todos os isso? ambientes. O que é um bom O líder, que é Riffel? um bom líder? O bom líder é aquele que consegue fazer com que as outras pessoas consigam atirar o melhor delas e o melhor que elas podem ser. Não é o melhor que elas querem, é o melhor que elas podem. Então, o grande papel de um líder é extrair isso da pessoa, porque isso está dentro e não está fora. E hoje, num cenário mundial, está muito forte o papel da liderança. Porque os resultados hoje, eles não estão sendo suficiente mais o uso da técnica. A técnica não tem sido mais o suficiente.
está sendo necessário ter a essência. O que Então, seria a essência? vamos. Que habilidades e É, competências vão para além do que ser um engenheiro mecânico. isso. Então, naturalmente, tem determinadas funções, cargos que exigem a formação técnica, mas você disse, não é suficiente. O que seriam essas outras competências? As outras competências é a essência do ser humano. Quais seriam essas? Então O que vamos é lá. essa essência? Vamos fazer uma comparação, técnica e essência. Imagina que eu conhecendo a técnica de algo, ela é como se você construísse uma casa linda, maravilhosa, ok? E o que seria a essência? A essência seria o terreno, a base para essa casa estar firme. Então, Uhum. de nada adianta eu ter a técnica se a base, se o meu terreno é fraco, É frágil. é frágil. Nada adianta. Não Então, comporta a fundação. não comporta a fundação. Há tempos atrás, a gente dizia assim, que liderar era mandar. Simples assim. É, Era mandado o nosso tempo, Ney. O nosso tempo lá atrás era mandava e obedecia. isso. Mandava e Manda obedecia. quem pode e obedece quem tem juízo. Essa era uma A frase frase que eu mais, ouvia. a frase que a gente mais escutava na época. É verdade. Hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia, essa questão de mandar, baixar as orelhas e obedecer, não tem gerado mais resultados. Nós viemos aí com uma geração de mercado X, Y, Z, e daqui uns dias chega a geração alfa no mercado, né? Perfeito. E como que eu vou lidar com essas gerações? Com a essência. Porque são pessoas. Hoje, o resultado está atrelado às pessoas. Pessoas. Você costuma dizer nas suas palestras, naquilo que você tem produzido e escrito, depois você pode, inclusive, deixar aqui algumas dicas do que as pessoas que estão assistindo, atenção, hein? Portal IAI, podcast Aula Aberta, no episódio 21, recebendo Riffel, Adriano Riffel, da Riffel Consultoria, Assessoria organizacional. Assessoria Organizacional. E ele vai depois dar dicas aqui no finalzinho de leitura do seu trabalho, daquilo que você tem escrito, se pode ser acessado por onde, e também se algum livro que lhe impressionou, mas deixe isso para o fim, tá certo? Vamos lá. Você se costuma dizer que antes de liderar pessoas, é preciso liderar a si mesmo. O que é que significa isso na prática, Raífel? Exatamente. É muito difícil para o ser humano ele liderar um grupo de pessoas quando ele tem dificuldade de liderar ele mesmo. Botando na prática, aquele líder que fala, mas não faz o que fala, Uhum. ok? Ou seja, não é exemplo. Não é exemplo. Então, liderança é algo a ser seguido. Se eu falo e eu não dou exemplo, eu não sou seguido, ok? A ciência nos traz que de 5 a 10% do aprendizado vai ser através do que eu falar para a pessoa. 5 a 10%. E até 90% é o que eu faço Perfeito. que ensina. Então, o início do podcast você trouxe um Isso. trecho sobre isso. Isso. É a única maneira, é pelo exemplo. É pelo exemplo. Mas as empresas estão cansadas de terem líderes que falam, mas que não fazem. E as suas equipes são um espelho da liderança. Eles também não fazem, porque eles não têm a quem seguir. Eu, quando estudei no Colégio Militar, eu fui aluno do Colégio Militar por 8 anos, tinha na entrada do CPM, Colégio da Polícia Militar, em Dendenzeiros, aqui em Salvador, tinha assim uma frase escrita: a palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Essa é uma frase muito interessante, né? Porque na palavra tudo cabe. Agora, o que nos diferencia são os nossos gestos, as nossas atitudes, né? É isso mesmo. Você fala de OPL, o poder da liderança. O que é esse treinamento da Riffel, assessoria organizacional, tem de diferenciais, né? Em que ele é diferente? Porque tem treinamento, tem 200 mil cursos gratuitos de treinamento e de formação de lideranças. Aí, se você abrir o Google, a internet, né? E tudo de graça. Mas nós aqui da Universidade Aberta da Associação Comercial
nós queremos selecionar bons conteúdos e por isso nós chamamos vocês, porque nós entendemos que essa sua consistência, densidade intelectual e de experiência para além da capacidade intelectual mostra que você tem diferencial. Então, o que tem diferente no OPL? O OPL não é um curso. Não é um curso. Não é um curso, né? Então, a Riffel Assessoria, ela não vende curso para as empresas. Ela vende transformação. Ela vende transformação. Então, a gente não ensina a ser líder. A gente não ensina a ser líder. A gente ensina a pessoa a buscar a essência dela. A gente não quer mudar as pessoas. A gente quer tirar dela o melhor Que dela, a essência dela, literalmente trazer a essência dela. Quando eu consigo transformar a pessoa, você transforma a organização. Eu transformo o profissional. Ok? Eu vou trazer um exemplo prático de uma grande empresa, uma hold, que me chamou e disse assim: Adriano, eu preciso que você dê um treinamento de técnicas de gestão para os meus líderes, para os meus gestores aqui. E daí eu disse para eles assim: ok, quantas empresas de assessoria já passaram por aqui fazendo isso? 8. O que ficou de resultado? Quanto reverteu para a empresa? Ele disse: Adriano, se eu vou ser bem sincero com você, não ficou nada. Poxa. Eu digo: beleza, eu vou te fazer 2 orçamentos. Um orçamento te dando isso, mas você que está me assistindo, isso vai para o YouTube, que tá tudo de graça lá. Uhum. Técnicas, tá lá, de graça. Eu não ensino a técnica. Certo. Eu ensino por que a pessoa não faz a técnica. Uhum. É o porquê. O que é que segura... Porque não tem eficácia o ensinar, né, aquelas habilidades e competências. Ou seja, elas estão lá no YouTube ou em qualquer outro lugar, mas no final elas não são executadas. Exatamente. Então, se você já sabe o que é e você não bota em prática, é o porquê, é a causa. Então a gente trabalha a causa. E a causa, ela vai buscar a essência da pessoa. É em que momento da vida do Ney que aconteceu algo que faz com que ele hoje tenha dificuldade de executar algo. Ok. Vamos fazer um exemplo bem prático para ficar fácil? Bora. Converse aí com o seu Vamos lá. público. Pode olhar para a câmera e conversar com o seu Dentro público. de uma das empresas que eu executo trabalho de assessoria, a gente fez um treinamento de vendas, o HCV. Sim. Para os vendedores. Já vamos falar disso. Para os vendedores, né? E o que acontece? Parte da equipe atingia a meta. Mas 60% da equipe nunca bateu a meta. E aí a questão é técnica de venda ou é porque a pessoa não consegue vender? Uhum. Ok? Uhum. É técnica ou é porque ela não consegue vender? Então, pegando o exemplo de uma das pessoas, a gente descobriu ao longo do treinamento do HCV que essa pessoa, quando chegava num determinado valor, o orçamento com o cliente, ele fazia de tudo para a venda parar ali e o cliente ir para outro lugar, comprar em outro ambiente. Por quê? Valores financeiros altos. Tá. Então ela tinha um trauma de valores financeiros altos. Certo. Ok? Durante o processo, ela enxergou isso. Eu mostrei como ela poderia trabalhar isso. Acompanhamos durante 2 semanas. Ela bateu a meta no primeiro mês de treinamento. Fazem 4 meses. São 4 metas a empresa tem. Ela está batendo do segundo mês para frente a terceira meta. Nunca tinha batido a meta. Olha. Um exemplo. Os 60% dos vendedores que não batiam a meta estão batendo todos os meses. Então, tem técnica dentro do curso OPL? Tem. Tem técnica dentro do curso HCV? Tem. Mas isso é o final. O foco é o porquê não. O que faz você não conseguir tirar o melhor de você.
lhe perguntando, seria, por exemplo, dentre esses obstáculos, né, a que o profissional se realize ou realize aquilo que é o seu objetivo e para o qual ele foi, inclusive, treinado, mas não consegue realizar. Seria, por exemplo, a inteligência emocional tem papel na formação desse sujeito capaz de conhecer a si mesmo, se auto-perceber e estar de forma, portanto, mais integral, de forma mais plena no exercício da sua profissão, do seu trabalho. A inteligência emocional tem peso para a liderança moderna? Totalmente. Líder de alta performance significa que ele também tem um nível alto de inteligência emocional, Ok? ok? E como que isso atua no resultado? O primeiro pilar para se aumentar a inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, só vou conseguir elevar o meu nível de inteligência emocional me conhecendo profundamente. Aí eu vou conhecer os meus medos, as minhas crenças, os Uhum. meus receios, que a gente chama de crenças limitantes, Sim, e vou reconhecer minhas crenças fortalecedoras. sim. E aí agora eu começo a tratar o que me limita, o que me segura. Então, isso é o autoconhecimento. E isso me dá inteligência emocional. No momento que eu sei que eu tenho essas fragilidades, eu trato elas e melhoro o resultado. Como líder, a inteligência emocional significa eu liderar um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, cada uma delas é individual. Teve uma vida que viveu Sim, só dela. sim. Se eu não me conhecer profundamente, eu não consigo olhar para ela e identificar nela questões que eu vivi e eu poder ter empatia por ela. Que empatia não é se colocar no lugar da outra, e sim tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo naquela situação, que é o conceito mais abrangente atual sobre a empatia. Então, Perfeito. eu só vou ter a possibilidade de sentir o que ela sente se eu também sentir e eu já viver Perfeito. muita coisa, Perfeito. ok? Perfeito. Você falou do HCV. O que é o HCV? Habilidades e competências em vendas. Ele é um treinamento que ele prepara a pessoa para vendas, ou seja, para a área comercial. Trabalha muita técnica? Sim, mas principalmente ele busca o autoconhecimento do vendedor. Hum, O autoconhecimento do vendedor. Na segunda-feira, eu estava com um grupo, um grande grupo, em treinamento de lideranças. Durante esse treinamento, que foi o dia todo, um dos gerentes disse: eu não bati a meta há 3 meses. sim. Eu dei uma dica para ele, que a gente usa dentro do HCV. Eu dei uma dica. Você vai chegar amanhã, que foi ontem, terça. Você vai chegar e vai ter essa atitude com essa pessoa. Durante cada 7 dias, você vai ter essa atitude com a pessoa. Ontem de noite ele me ligou. Adriano, mudou totalmente a vendedora. Olha que coisa. Ela hoje terminou o dia sendo a segunda vendedora que mais vendeu. Só perdeu para a pessoa que bate a meta todos os meses. Com a primeira atuação que ele teve. Com a primeira atuação. Então, não é técnica. É o porquê que eu não uso a técnica. Perfeito. Nós vamos entrar na reta final do nosso bate-papo aqui agora. E a primeira pergunta nessa reta final é o seguinte: como é que você vê a possibilidade de uma parceria, de uma assessoria como a que você presta nessas áreas e uma universidade aberta dessa Associação Comercial da Bahia, voltada para treinamento de lideranças empresariais e também da cidadania, etc. Você acha que tem liga, faz sentido uma organização como a sua, em parceria com uma universidade e uma associação comercial? Eu acho que é totalmente congruente. As duas questões elas se encaixam perfeitamente. O que eu tenho trazido para as lideranças tem sido um complemento que muitas
universidades e faculdades não têm conseguido dar para eles. Porque eles vão para a técnica, para o conceito, né? E o que o Adriano traz é liderança, é chão de fábrica, é a vivência. Perfeito. É a vivência. Vamos lá. Uma pessoa que estudou para ser médico na área de saúde. Ele estudou para ser médico. Agora ele foi para campo e montou o consultório dele. Quem é que ensinou ele a ser gestor e ser líder? Ninguém, né? Faltou isso. Faltou. Faltou isso, né? E acontece de muitos professores serem professores de professores. Perfeito. Lá no meu tempo, os meus professores da área técnica, eles tinham uma experiência gigantesca de campo. E eles iam ensinar a gente. Então, o que a universidade traz, eu acho que ela combina e encaixa com o que eu entrego. Experiência com a teoria. Eu consegui, ao longo do tempo, a entender o porquê dava certo. Que no início foi tudo empírico. Depois a ciência veio e comprovou. Então a gente consegue comprovar o que a ciência que o professor traz, na prática, como isso funciona. Que é uma grande pergunta dos alunos, né? Isso. Onde eu vou usar isso? Isso. Né? Onde eu vou usar essa equação? Onde eu vou usar isso aqui? Nunca vou usar. Vai usar. Tudo que a gente aprende, a gente usa. A gente às vezes só não sabe ainda onde, mas usa. Para usar e para a gente fechar esse bate-papo nosso, que recomendações do que é que o nosso público empresarial, as nossas lideranças, poderiam ler de Adriano Riffel ou de um livro que você recomende? Pronto, eu vou recomendar um livro, que eu recomendo ele para todas as pessoas que fazem treinamento comigo. Não é de minha autoria, é de Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. O Poder da Autorresponsabilidade. Um livro pequeno, vermelhinho, compra na Amazon. De Paulo Vieira. Essa semana estava R$ 12. Oh, então aí você, empresário, você liderança, o poder, repete Da aí, da autorresponsabilidade. autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Paulo Vieira, ele é um mentor meu, Aham. eu respeito demais, eu honro demais ele, e esse é uma das obras dele, que é livro de cabeceira. Não tem. Perfeito. Adriano Riffel, um bate-papo que foi meio que jogo de ping-pong, bate e volta, mas rico de informações, tá certo? Pessoal que gostou, faz contato, me diz aí seu endereço, @Riffel Adriano, Riffel Adriano, @Riffel Adriano no Instagram. no Instagram. Então, quem gostou, faz contato, porque o Adriano tem possibilidade de colaborar com a sua empresa na formação de novos líderes, e você, que está hoje na gestão, né, na liderança, e esperamos que em breve estejamos voltando aqui de novo para falar da parceria entre a UniACB e a Riffel Assessoria Organizacional. Adriano, nossos agradecimentos por essa sua participação aqui conosco no dia de hoje. Não é fácil, se deslocou de Santo Estevão para o lado de cá, mas também se coincidiu com um evento que vai, né? Os eventos que estão ocorrendo aqui. E esse foi mais um episódio, o número 21, do podcast da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, o Aula Aberta. Vai lá, se inscreve, compartilha, dá um like, chama para a gente trazer mais conhecimento, porque conhecimento liberta. E esperem, porque vem aí mais gente com a qualidade do Adriano Riffel, mais conhecimento, mais educação para a formação das lideranças empresariais da Bahia. Um abraço a todos. Até mais.